muito graves as declarações do ministro Sérgio Moro ao comunicar sua demissão, indicando possíveis crimes por parte do presidente da República. E conclui: solicitei à Comissão de Estudos Constitucionais da OAB um estudo detalhado do pronunciamento e suas implicações jurídicas. É lamentável que no dia seguinte ao país registrar mais de 400 mortos pela pandemia, estejamos todos em meio à nova crise patrocinada pelo governo. O presidente da Associação Brasileira de Imprensa, Paulo Jerônimo de Souza, disse que em reunião realizada ontem à noite, a diretoria da ABI aprovou ingressar com um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, tendo em vista os sucessivos crimes de responsabilidade cometidos por ele, assim como os graves atentados à saúde pública e à vida materializados no estímulo ao desrespeito às orientações das autoridades da área de saúde no tocante à prevenção à pandemia do coronavírus. Os acontecimentos relacionados com a exoneração do ministro Sérgio Moro, que vieram à tona hoje, caracterizando a tentativa do presidente de usar a Polícia Federal para seus interesses pessoais, tornam o seu comportamento ainda mais grave e sua situação no cargo ainda mais insustentável. 2 partidos também decidiram pedir a abertura de processo de investigar a morte, quem é o mandante da morte dele? Eu não vejo nada demais nisso, não. Assinado pelos senadores Randolfo Rodrigues e Fábio Contarato e pela deputada federal Joênia Wapichana, ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Eles sustentam que Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade ao interferir politicamente na Polícia Federal. O PSB também vai apresentar um outro pedido de impeachment contra Bolsonaro. E o... nhonho! Nhonho, Botafogo, Odebrecht! Mais de 3 mil brasileiros mortos, seja necessário entrar com um pedido como esse de impeachment do presidente da República. No entanto, considerando os crimes que o presidente da República vem cometendo, a nossa omissão seria imperdoável. Inclusive porque ela pode tornar os efeitos dessa crise de saúde ainda mais grave. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse que o presidente da República está cavando sua fossa e defendeu que Bolsonaro renuncie antes de ser renunciado. O ex-presidente disse: poupe-nos de, além do coronavírus, termos um longo processo de impeachment, que assuma logo o vice para voltarmos ao foco, a saúde e o emprego. Menos instabilidade, mais ação pelo Brasil. Deputados e senadores do PSB, Rede e Cidadania já estão recolhendo assinaturas para uma CPI que investigue as acusações feitas por Moro contra Bolsonaro. O partido Podemos disse que a saída de Sérgio Moro do governo representa o afastamento do governo Bolsonaro do sentimento popular e do combate à corrupção. É a derrota da ética. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, do MDB, disse que este filme nós já conhecemos e não queremos ver de novo. Estas acusações, se comprovadas, caracterizam crime de responsabilidade. O presidente deve uma explicação à nação. Moro tem história para levarmos a sério as muitas declarações bombásticas que fez contra Bolsonaro. Afirmou taxativamente que o presidente queria intervir politicamente na PF, ter acesso indevido a inquéritos e produzir relatórios de inteligência, sabe-se lá contra quem. O presidente do DEM e prefeito de Salvador, ACM Neto, disse que neste momento não pode deixar de ressaltar o importante trabalho realizado pelo ex-ministro Sérgio Moro no combate à corrupção e sua luta em defesa da moralidade na vida pública do país. O PSDB afirmou em nota que a queda de Sérgio Moro mostra que o presidente quer apenas um governo dos que baixam a cabeça para ele e os filhos, no lugar de agirem pelo país. A verdade é que a PF conduz investigações que incomodavam a família Bolsonaro sobre ameaças à democracia. Tanto o diretor-geral como o Moro caíram por conduzirem o trabalho de maneira republicana. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSL, considerou graves as denúncias de Moro de tentativa de interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal. É importante relembrar que eu fui acusado pelo presidente por ter manipulado a Polícia Civil no caso da investigação do assassinato da vereadora Marielle. Fui acusado de manipular a Polícia Civil, fui acusado de manipular o Ministério Público e até o Poder Judiciário. É uma declaração que me causou muito desconforto, me causou uma série de ataques na internet, fake news, uma série de rotulações como traidor, como
subversivo, e ver o ministro Moro pedir demissão exatamente porque o presidente disse a ele que quer ter informações diretas com a Polícia Federal sobre investigações, isso é muito grave. O governador de Minas, Romeu Zema, do Partido Novo... Grave é não saber o mandante do assassinato. Isso é que é grave. O resto, vamos levando. Seja como juiz ou ministro, o Brasil agradece o trabalho e dedicação daquele que trouxe mais esperança para o nosso povo. O governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB, disse que Moro foi um grande parceiro e que, com seu apoio, o Estado atravessou crises e reduziu a violência, que continua em queda histórica no Pará. E concluiu: o país perde um colaborador da maior grandeza. O governador do Ceará, Camilo Santana, do PT, afirmou que mais grave que a mudança no Ministério da Justiça são os fatores alegados pelo ministro para essa mudança. Órgãos de controle e investigação, como a Polícia Federal, devem estar blindados de interferências políticas e atuar sempre com autonomia e isenção imprescindíveis numa democracia. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, exaltou o trabalho de Moro. A saída de Sérgio Moro é um golpe na justiça, um golpe na liberdade e um golpe na democracia do Brasil. Ele saiu porque quis. É engraçado ver o PT defendendo o Moro. Eu vivi para ver isso. Jesus, que é isso? Tem que lutar contra dois vírus. O coronavírus e o outro vírus. E o traíra Dória. Está no Palácio do Planalto, em Brasília. E o Bolsodória. O Nacional dos Prefeitos, Jonas Donizete, afirmou que reconhece o trabalho desenvolvido por Sérgio Moro e alerta para a gravidade das declarações sobre as possíveis interferências políticas em investigações e inquéritos em andamento. Sobre isso, pede que sejam tomadas as devidas medidas de apuração e investigação. O país precisa saber do que se tratam essas denúncias. A demissão de Sérgio Moro também provocou reações no Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que Moro é o símbolo de um processo histórico, a Lava Jato. Ele disse que a saída de Moro é mais um movimento que representa o arrefecimento do esforço de transformação do Brasil. O ministro Marco Aurélio afirmou que cresceu a admiração dele pelo ministro Sérgio Moro e lembrou que a Polícia Federal não é órgão de governo, mas de Estado. É uma piada. O PT defendendo o Moro. Ao longo de todo